Olá, boa noite Diogo, Selma, boa noite, sejam todos bem-vindos. Lu, é um prazer tê-los conosco em mais uma live sobre a coordenação do NEAM. Sueli, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live, cujo tema hoje será com Marilurdes Feijó, falando de Jesus, o inseparável amigo. Um tema muito propício para o mês de dezembro, um mês no qual nós fazemos tanta referência ao Mestre Jesus, irmão maior, amigo realmente. Então sejam bem-vindos, muito boa noite. Para quem não me conhece, sou Hélida Martins, trabalhadora da casa. A Marilurdes também é trabalhadora da casa e estará nos presenteando com esse tema hoje, Jesus, o inseparável amigo. Só aguardando para que ela venha conectar-se conosco, a Marilurdes, e que possamos dar início às atividades desta noite. Eu vou acionar os trabalhos da noite. Senhora Silvia, boa noite. Doutor Irineu, é um prazer tê-los conosco em mais uma live. Que a paz esteja com todos. Olá, Marilurdes, boa noite. Boa noite, minha amiga Hélida. Que Prazer. alegria na noite de hoje juntas neste trabalho. Lindo, maravilhoso trabalho que o NEAM vem mantendo de forma virtual, nós não paramos. E hoje, como eu anunciei, com esse tema belíssimo, Jesus, inseparável amigo, na qual você vai nos presentear com reflexões sobre o nosso amigo inseparável. Então, para a abertura das atividades, eu vou fazer a prece inicial, rogando ao Mestre Jesus que possa estar conosco neste momento e que vamos em sintonia, com muito amor no coração, abrir a mente aos ensinamentos, às vibrações, às energias, a tudo de bom e melhor que estará conosco nessa noite. Jesus, Mestre amado, abençoa o nosso propósito. Fazei de nós, Senhor, instrumento também de tua paz, e que possamos, diante de tudo que aprendemos aqui, repartir esse pão espiritual com os nossos entes queridos. Então, com a permissão do nosso mentor da casa, do Aristides Monteiro, eu vou passar a palavra para você, Lurdinha, dar início à atividade desta noite. Com você, Lurdinha. Olá, amigos, parceiros de jornada. Chegou o mês de dezembro, o tão esperado para as celebrações do Natal. Agradecemos a Deus e aos amigos espirituais e materiais como esta, empenhados nesta oportunidade que nos é oferecida no aprendizado rumo à nossa escalada evolutiva. Então, neste período, lembramos também dos nossos amigos, de familiares, daqueles também mais próximos, que já se distanciaram por várias circunstâncias da vida. Mesmo saudosos, devemos sim comemorar, celebrar e fazer esse esforço. Eu sei que muitos que estão aí nos assistindo passou por dificuldades diante das circunstâncias que nós fomos todos envolvidos em 2020. Mas é com muita alegria, meus irmãos, que vamos comemorar o nascimento deste grande amigo, o mais falado por
todos nós cristãos deste orbe terrestre, aquele que marcou profundamente os nossos corações e marcou presença magistralmente pela própria história da humanidade, que foi dividida em dois períodos, o antes e o depois de Cristo. Nunca, jamais esqueceremos do principal e ilustre aniversariante que, de alguma forma, Hélida, nos leva, nesse período, a muitas reflexões. E a gente resgata muitas ocorrências do século I, lá na Palestina. E como um filme que vai passando em nossas mentes, podemos ver a imagem deste ser que, como um sol, clareia as regiões mais obscuras dos nossos corações. E ainda podemos recordar as mensagens divinas que, com tanto amor, ele compartilhou conosco. E assim, Edna, nós mesmos vamos com as lições, com o aprendizado, como na noite de hoje e todas essas noites que o NEAM contempla com este evangelho, a gente vai buscando a inexorável reconstrução interior que ele tanto nos alertou. Arregacemos já as nossas mangas e vamos exercer o evangelho vivo, o evangelho em movimento, servindo, doando aos mais necessitados. Vamos sim abrir também nossas gavetas dos armários e tudo que está ali em conservação e por alguma razão não estamos usando, como por exemplo, roupas, camisas, calças, vestidos, toalhas, cama, mesa, enfim, tem coisas que a gente vai amontoando e de repente não usa, tá ali conservadozinho. E é nessa hora que nós temos que fazer valer o Natal, lembrando dos necessitados. Vamos abrir também o compartimento onde guardamos os alimentos que estão com datas a vencer mais para frente. Vamos, meus irmãos, reunir tudo isso e direcionar lá para o nosso NEAM, que assim como o ano inteiro, o NEAM fará chegar nas mãos dos carentes cadastrados. E eles vão ter um Natal mais confortável, digamos. Tudo podemos doar. Tudo, tudo. Se não temos nada material, mas temos alguma coisa, porque ninguém é tão pobre que não tenha mesmo uma palavra, um sorriso ou um simples olhar de compaixão. Já é alguma coisa, Hélida, de bom que sai de dentro de nós. As oportunidades não nos faltam, os convites são constantes e nós não podemos deixar passar essas oportunidades. Vamos aderir às equipes que estão aí engajadas, como, por exemplo, os legionários da nossa campanha do quilo e tantos outros abnegados que
que estão por aí afora doando amor. Então, meus irmãos queridos, essa receita, claro que não é nossa, mas é a lei maior. Servir com humildade e muito amor. E o incrível, Hélida, é que as consequências, como a gente já vivenciou e vivencia, são imediatas. Quando a gente está fazendo alguma coisa, por mais simples que seja, para alguém, para um irmão, a gente é envolvido numa alegria, num contentamento que é tão intenso que a gente tem a impressão, Hélida, que Jesus está ali pertinho da gente. E aí, o que é que acontece? Ameniza um pouco a saudade que sentimos deste grande amigo Jesus, principalmente nestes dias, não é, Hélida, mais difíceis que estamos vivenciando. Até porque foi ele mesmo que nos deu esta informação preciosa. Olha o que ele disse. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou, no meio deles. Isso foi registrado lá em Mateus 18, versículo 20. É assim que sentimos o amigo Jesus. E que amigo, hein, Hélida? E que amigo! Ficamos simplesmente, Hélida, extasiados quando lemos a narrativa de Emmanuel, naquele livro, A Caminho da Luz, esse daqui, olha. Ai, e Emmanuel fala com tanta poesia, com tanta ternura, com tanta vontade de colocar para a gente o que aconteceu há bilhões e bilhões de anos atrás. Então, ele diz que Jesus é um dos membros divinos. Ele faz parte da comunidade de espíritos puros e eleito pelo Senhor Supremo do Universo. O amigo Jesus já se fazia presente quando o orbe terrestre foi desprendido da nebulosa solar, acompanhando de perto todo o processo do nosso sistema cosmogônico. Ai, Hélida, milênios, milênios, milênios incontáveis se passam para que tudo se desenvolvesse numa harmonia irretocável em todos os reinos da natureza, o mineral, o vegetal, o animal e o hominal, nós. E ao longo de muitas experiências e transformações, iam acontecendo cada reino, adequando-se à realidade do nosso orbe terrestre. Jesus, então, que é amor, decide mais para frente que é necessário vir nos ajudar. E ele vem à Terra trazer a nós esta família imensa, humana que aqui nos encontramos. Ele vem trazer a lição imortal do seu Evangelho Redentor. Parece que foi ontem, mas já aconteceu há 2000 anos atrás. E a história do nascimento deste ser de luz, o mais perfeito, o nosso modelo, o nosso guia maior. Todos nós, cristãos, provavelmente conhecemos um pouco.
E o mês de dezembro é propício às comemorações do seu nascimento, como a gente falou. Só é o que se fala. Ainda bem, chegou o Natal. Então, claro que ao longo dos séculos, esta festa cristã teve mais agregados, mais componentes que pegaram carona. Introduziu-se de forma lúdica o personagem Papai Noel, enchendo de contentamento os corações das crianças que aguardam ansiosas pelo presente na noite de Natal. Este costume, Hélida, que a humanidade adotou, sabe, Hélida, teve uma boa causa e uma boa origem. Segundo a história, foi um ato de caridade. Então, vamos prestigiar um pouco, vamos dar algumas considerações. A professora doutora Marina Negri, da Unicamp, em um artigo, Hélida, publicado na revista Casa Jardim, faz alguns anos, ela diz o seguinte: não podemos, a gente não pode dizer de fato onde realmente se originou, porque existem várias e várias histórias. Ela diz que, diante da pesquisa, o que ficou mais acertado, mais ativado em todos os historiadores, foi a relacionada com um clérigo da Igreja Católica, São Nicolau, arcebispo da cidade de Mira, atual Turquia. Isto aconteceu, Hélida, em 280 depois de Cristo. Bem conhecido este senhor, esse clérigo, ele era muito conhecido porque na comunidade ele tinha essa índole de ajudar os mais necessitados. E ele o que fez? O seu modus operandi central era o de deixar moedas de ouro perto das chaminés das casinhas. E, por incrível que pareça, ele não queria, não gostava de ser visto por ninguém. Aí a gente lembra até daquela máxima de Jesus, que a tua mão esquerda não veja o que vê a outra mão. E isso foi muito pertinente, porque, de qualquer maneira, a gente sabe que uma caridade assim, silenciosa, ela é muito valorosa. Então, Hélida, os adultos, nós, né, pegamos carona também com as trocas de presente entre amigos e familiares. E, neste clima de congraçamento, adotamos também o famoso e conhecido amigo oculto, dando adorno gracioso e solidário a mais nas confraternizações, que este ano possivelmente será virtual. É bem pertinente lembrarmos dos presentes desse momento de celebração, porque até mesmo o próprio menino Jesus, quando nasceu, recebeu, sim, presentes dos ilustres visitantes que vieram do Oriente conhecer o Redentor do mundo. Então, está tudo na festa, está tudo no mesmo pacote de alegria. E agora um outro componente bem interessante, árvore de Natal. O surgimento da árvore de Natal
moderna é alvo também de muitas controvérsias. Cada um quer ser o pai da criança. Sabemos que é um dos símbolos mais populares, né, nas celebrações natalinas. O pinheiro simboliza a vida. É ela a pouquíssima árvore que resiste, continuando verde, mesmo durante o inverno, quando na maioria das árvores perdem suas folhas com o gelo. E o pinheiro, Hélida, continua ali, nobre, forte e perene. Agora, o costume de enfeitar a árvore, segundo a história, é mais antigo que o próprio Natal. Já antes de Cristo, praticamente todas aquelas culturas daquela época antiga, como nas religiões pagãs, eles usavam enfeites nas árvores para celebrarem a fertilidade da natureza, ou seja, nascimento, vida. Então, tem tudo a ver. E um terceiro componente, um presépio. Quem é que não quer ter um presépio ali com aquele menininho? O presépio, segundo a tradição, foi uma criação de Francisco de Assis, no século XIII. Ele queria, Francisco de Assis, celebrar o Natal dentro do realismo possível. E ele, então, teve a coragem de pedir ao Papa, na época, para que ele pudesse, ele autorizasse Francisco construir um presépio. E ele queria o mais natural possível. E ele queria numa cocheira. E ele teve, sim, a autorização. E ele instalou lá na manjedoura umas palhas e ali botou uma imagem do menino novinho Jesus e chamou os animaizinhos, que a gente sabe que Francisco de Assis era assim com os animaizinhos. E estava lá o jumentinho, estava lá o boi, estava lá as ovelhas, e foi assim que cresceu essa história do presépio. É muito interessante, a gente não pode postergar, que às vezes, sabe, a gente vê algumas críticas de religiosos, né? Mas a gente tem que celebrar porque tudo é alegria, tudo é vida, tudo tem uma origem, tudo tem uma razão. Por isso que a gente não pode descartar tudo. Quem não gosta, tudo bem, mas quem gosta tem que fazer mesmo, enfeitando aí o seu lar. Bom, agora vamos deixar de lado o simbolismo, né? E vamos às ocorrências, né, de Jesus. Então, nessa parte eu tive o prazer de ler, Hélida, de Amélia Rodrigues, essa Vivendo com Jesus, que é de Divaldo Pereira Franco. Então, ela conta também com muita poesia, com muita alegria, os momentos que Jesus estavam ali. E eu fiz questão de registrar essa. Ela disse que numa certa manhã, um sol encantador, lá em Nazaré, na Palestina, né? Tava aquela multidão já direcionando-se ao Rio Jordão. E ela, então, observou que era João Batista que estava fazendo os batizados, que era comum, era um hábito daquelas pessoas se batizarem. Naquele momento, João, que já estava anunciando há muito tempo a chegada do Messias, né, que é seu primo, João nem esperava por essa. Ele ali batizando, quando ele levanta os olhos, olha quem vem se aproximando do rio, o próprio Mestre Jesus,
que era de encantar pelo seu sorriso, pela sua beleza e pelo seu olhar tão profundo de amor. E aí João já parou no tempo, né? Ficou impactado ali. E Jesus, Hélida, entra no rio e fica diante de João. João diz, meu Deus! João diz, eu careço de ser batizado por ti. Vens tu a mim? Selando assim com tanta humildade o seu discurso, né? Que ele sempre anunciava a chegada, a vinda do Messias. Jesus, então, com aquela bondade e aquela sapiência, falou para João e para todos nós, né? Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele estava ali se referindo à tradição que anunciava como sinal de autenticidade ser batizado nas águas do Jordão. Aí é interessante, né? E ela então vai discorrendo, ela diz que o principal que Jesus queria mesmo era já iniciar o seu trabalho, né? E ela diz que as trevas que até hoje, né, os contrários, os opositores, estão sempre no pé. Mas diante do sol que Jesus apresentava, não havia treva, a luz que clareava e clareia, né, o mundo. Jamais essa luz se apagará. Ele sai, então, lá de Nazaré, Amélia Rodrigues fala, e vai para Cafarnaum, onde começou a derramar sua taça de luz inapagável. E diante do mestre, todos os problemas das pessoinhas que iam se queixar a ele, tudo perdia o significado, tudo não tinha nenhuma gravidade, porque eram diluídos, Hélida, ante os esclarecimentos simples que ele ministrava, utilizando-se de situações do dia a dia, corriqueiros ali, conhecidos e vivenciados. A sua presença, na verdade, trouxe uma alegria indescritível para todos, até mesmo os da chata Judéia. Eu chamei chata porque lá morava os doutores, os sacerdotes, os saduceus e os fariseus. E era uma comunidade que ridicularizava a Galileia, que era de pessoas mais simples, de pescadores, de agricultores, de pequenos comerciantes. E eles não gostavam muito do pessoal lá da Galileia. Mas Jesus chegou no momento certo, porque quando ele vai para a Galileia, que ele vai margeando o mar, ele percebe ali aquela comunidade discutindo o preço de peixe, o alto imposto que tem que pagar, os comerciantes atordoados, e ele vai olhando, observando a dificuldade, Hélida, dos menos favorecidos, dos que não têm poder, que não têm dinheiro. Cuidando ali, ainda tem que tirar do suor, o pouco que ganha, ainda tem que levar para os cofres romanos, né, na época. Então, ele vai caminhando com aquela serenidade, ele avista a barca de quem? De dois irmãos, o de Pedro e o irmão dele, André. Aí, quando ele olha para os dois irmãos, que Jesus já sabia, né, quem eram eles dois, ele diz: vinde após mim, e eu
vos farei pescadores de homens, de almas, né? E os irmãos não tiveram nem tempo de pestanejar, porque foram magnetizados com aquele amor e seguiram em direção ao Mestre Jesus. E assim Amélia vai discorrendo que ele foi construindo de um a um os seus grandes parceiros, né? Seus 12 apóstolos que estiveram com ele nessa grande... Até hoje, ninguém conhece nada de informações de lá, do nosso Pai, como o Evangelho. Ninguém tem nada igual à Boa Nova, que foi diretamente do divino para que todos nós tenhamos esta oportunidade de assimilar, e que até hoje a gente tem essa dificuldade. Então, a Amélia recomenda, né, lembra, né, que um cristão sem testemunho, né, sem trabalho, é um solo árido, dominado pela seca e pela morte. Ou seja, todos nós temos que fazer a nossa parte, trabalhar, servir, não regatear esforços, porque é a lei que determinou assim para todos nós que estagiamos neste orbe terrestre. Então, agora na Palestina do século I, a gente sabe e contempla esta bondade divina, né, que nos envia o Filho maior para nos orientar, nos esclarecer, nos ensinar o caminho da libertação. E passou-se, né, 18 séculos e nós continuando com dificuldade, aí vem sim a majestosa doutrina espírita, como ele prometeu. E ela nos contempla, trazendo do alto mais informações, mais conhecimento, mostrando para nós que não somente existe o Jesus histórico, não somente o Jesus Messias, não somente o Jesus Salvador, não somente o Rei dos Judeus, e sim o Jesus cósmico universal. Vale a pena a gente também relembrar uma passagem contada no livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos. E as mãos abençoadas a gente já sabe, Francisco Cândido Xavier. Que lição, porque o Mestre Jesus foi, de qualquer forma, muito assediado pelos opositores, em todos os tempos. Então, ele conta quando Jesus saiu da cidade de Jericó, um pouco distante, e foi dirigindo-se a Jerusalém. E ele, como qualquer um peregrino, ficou sentadinho ali, esperando, eu acho, para descansar um pouco, porque lá é um calorão, e lá era terra batida, acho que até hoje ainda é assim. E estava ali na frente, Hélida, uns doutores, uns sacerdotes que estavam conversando, ociosos, jogando conversa fora. Mas eles olharam e viram alguém ali muito diferente, por conta da originalidade de Jesus e pelo seu olhar lúcido e profundo. Aí ele dá um deles, de nome Hanã. Este Hanã, ele dá, é o que vai ser o juiz inclemente de Jesus lá na frente. Então, esse juiz olha para ele e diz: Galileu, que fazes na cidade? Jesus:
passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? O opositor, né? E que pensas tu sobre isso? Aí Jesus, serenamente, esse reino é obra divina no coração dos homens. O opositor, obra divina em tuas mãos? E deu uma gargalhada. Aí ele ainda insiste, o Hanan. Com que contas, por acaso, para levar adiante esse difícil projeto? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado um príncipe desconhecido e ilustre para te auxiliar na execução dos teus planos? Jesus serenamente responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Aí o Hanan responde com uma verdadeira, assim, encrenca, querendo tirar ele, mas não tira de jeito nenhum esta serenidade. A gente que fica com raiva, mas Jesus não fica, não. Aí ele diz assim, o Hanan, os ignorantes, os tolos, estão todos por aí, espalhados pela terra. Certamente, esses vão representar o material de tua edificação. Entretanto, propôs-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? A gente vê que ele só pensava materialmente, né, o Hanan. Ai, Jesus, brandamente, sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que a do sentimento, e nenhum cinzel é superior o da boa vontade. Élida, o Hanan foi insistente, impressionou-se até com a resposta, mas aí ele argumenta para Jesus: conheces Roma ou Atenas? Jesus, mansamente, conheço o amor e a verdade. Ele insiste, Élida, tem ciências dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Jesus responde, sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus, então, silencia e o sacerdote, ele está com tanta zangado, com tanta raiva, saiu ainda irritado, debochando, né? O Humberto de Campos descreve, mas a gente não vai saber ao pé da letra, mas deve ter ficado bravo. E foi embora para a Torre Antônia. Essa Torre Antônia é uma fortaleza que a própria Roma construiu dentro de Jerusalém. Agora, Humberto de Campos conta que no dia seguinte, alguns ainda viram Jesus lá em Jerusalém, contemplando lá as maravilhas do santuário, onde era o templo. E depois viram que ele pegou a estrada empoeirada, ensolarada da Galileia, que ele foi iniciar o seu trabalho. Então, meus irmãos, essas histórias é bom a gente relembrar, porque faz parte da história da humanidade. E nos sentimos, sim,
essa saudade, essa vontade de lembrar. É passado longínquo? É. Se foram já 20 séculos. Mas reconhecemos, de fato, que todos aqueles que conheceram um pouco a história deste ser de alta hierarquia, através dos evangelhos, dos livros, dos filmes, documentários, é difícil não sentir diuturnamente saudade deste amigo. Que amigo, o mais perfeito que esteve aqui na nossa terra. Portanto, animem-se, irmãos queridos, embora tenhamos essas dificuldades, mas vamos ser gratos a Deus e a Jesus, buscar força, trazendo esperança para dentro de nós e para aqueles que nos cercam, e ao mesmo tempo que estamos realizando o trabalho de amor ao próximo, vamos também usar a arte, a criatividade, reciclando o que já temos para enfeitar nossos lares, sim. Vamos encher de luzinha, de pisca-pisca, de cores, de papai, de tudo que tem direito. E vamos, mesmo respeitando o distanciamento social, mas vamos estar em companhia do elo familiar. E assim a gente vai se alegrar através do brilho dos olhos daqueles que nos cercam, que estão sempre conosco. Élida, eu tenho mais um tempinho. Élida? Tá, 7 minutos. 6 minutinhos. Então, no misto de gratidão e alegria, vamos selar o amor e, neste ano, o nascimento de Jesus vai ser dobrado em gratidão e alegria. Não vamos permitir. Élida, eu queria compartilhar um poema. A gente teve essa intuição em 2012, preparando lá para o Natal das vovozinhas do NEAM. Aí o título é bem pertinente. O Menino Sábio. É, o Menino Sábio. Nas sinagogas ele já andava, quando ainda era uma criança. Tinha ternura e muita sabedoria. Encantava até os doutores, transmitindo luz e esperança. Os pais, atônitos e preocupados, correm em busca do menino perdido. Procuram até mesmo nos templos. Surpreendem-se com o que viram. Ensinando, ele estava jamais desaparecido. 2000 anos já se passaram, não esquecemos este menino. Marcou profundamente a história, que até o tempo foi dividido, o antes e o depois de Cristo. Para nós, espíritas cristãos, coube a maior responsabilidade: trazer para dentro do nosso lar este eterno e sublime menino, o sábio maior de toda a humanidade. Feliz Natal a todos. Oh, muito bom. Travou um pouco aqui para mim, no final, a apresentação de Maria Claudinha. Está ouvindo? Eu estou te ouvindo, sim. Estou te ouvindo. Travou para mim um pouco aqui. Eu estou te ouvindo. Está ouvindo? Estou.
Ótimo. Então, finalizou com a poesia. Quer acrescentar mais alguma coisa? Ainda temos mais uns minutinhos, ou eu posso já passar os Os anúncios? avisos, os avisos. Primeiramente, querendo agradecer profundamente por toda essa sua explanação tão enriquecida de ensinamentos, das passagens de Jesus. Porque, como você fala, a gente viaja, você vai narrando, a gente viaja nas histórias, e isso é tão gostoso, porque a gente traz ele para próximo de nós mais ainda, né? Então, é sempre bom a gente, através das palestras, por isso que é fundamental, a palestra faz parte dos tratamentos, porque a gente vai vivenciando aquilo que, na realidade, a gente tem dentro de nós. Então, a gente vai descortinando o véu da ignorância, vai colocando para fora esses sentimentos bons, as emoções, que faz a gente sentir cada vez mais o amor de Jesus, esse amor que está sempre nos amparando, não é mesmo, Ludir? Então, em nome do NEAM, de todos que estão assistindo a live de hoje, queremos te agradecer profundamente por mais esse momento conosco e com essas palavras maravilhosas. Sinta-se abraçada virtualmente por todos. Um coração bem enriquecido de beijos, 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 por tudo que nos passou, tá certo? Eu vou passar agora com os avisos da casa que necessitamos. Primeiramente, um aviso importante sobre a Federação Espírita Pernambucana, que passou uma nota no qual o NEAM deve continuar com os trabalhos virtuais até 31 de janeiro. Nós temos, de momento, a campanha do PIB presencial, e as doações que são de forma presencial. Eu vou passar aqui com mais ênfase a essas mensagens. Porém, até 31 de janeiro estaremos, né, seguindo as normas da federação, continuando com esses trabalhos virtuais que também são fundamentais. O NEAM não para. As palestras vamos repostar de terça, quartas e quintas às 20 horas, que são também partes dos tratamentos. Então, é fundamental que assistamos e possamos convidar os nossos parentes, amigos, a participar dessas lives. Existem sempre ensinamentos, reflexões que nos ajudam muito. Também pedir que a entrega de doações de alimentos e as cestas básicas deste mês, principalmente este mês vigente, seja, gente, feita com antecedência, para que possamos ter tempo de preparar as cestas antes do Natal, para que as pessoas, as famílias cadastradas, recebam a sua cestinha e possam ter um Natal mais suprido. Isso, gente, é um gesto de caridade, de amor, no qual pedimos encarecidamente, quem puder nos ajudar, todas as quartas e sextas, de 14 às 16h30, nós temos pessoas lá recebendo as doações, para que possamos ajudar as pessoas cadastradas, como também para a manutenção da casa. Os domingos, campanha do quilo, às 7h30, de forma presencial, para aqueles que não fazem, não estão no grupo de risco, mas sejam todos bem-vindos a este trabalho também, que é um trabalho de desobsessão, é um trabalho formidável. Sintam-se convidados. Quem possa ir às 7h30 nos domingos, no NEAM, ficar de braços abertos, aguardando. Lembrando também que o tratamento à distância, esse tratamento foi ampliado o horário de 8 às 22 horas. Então, tem um link no Instagram para acessar. Aí vocês fazem a solicitação, coloquem apenas o nome e o endereço. Não precisam detalhar mais nada para que não se torne extensivo e que também, após a solicitação, possam sair do live, como é que se diz? Para que outras pessoas possam também acessar. Porque se persistir no canal, vai ficar o quê? Sobrecarregado.
Então, na rede, né? Então, a gente pede que façam a solicitação e que também saiam e deixe que outras pessoas possam também fazer as suas solicitações, lembrando, de 8 às 22 horas. E quando houver uma necessidade novamente, é só fazer o mesmo procedimento. Estudos do Evangelho no lar é fundamental. É sempre também aprendizados, fortalecimento para os lares e também abrange as mediações em volta da sua casa. Lembramos também que temos técnica de desobsessão, temos os nossos estudos, pelo mente o estudo do Evangelho, temos também, então, todos os meios de poder ajudar vocês de forma virtual. Façam parte da família Milan. Convidem amigos, parentes, as palestras lives ficarão gravadas. Façam também, gente, da Dunean a casa de vocês. Então, são essas as mensagens. Agradecemos a todos que ficaram conosco nessa noite e que possamos continuar com esse trabalho maravilhoso. Amanhã nós temos a live falando sobre justiça e misericórdia da lei divina com a nossa amiga também, trabalhadora da casa, Lígia Medeiros. Então, assistam, participem, serão todos sempre bem-vindos. Eu vou passar a palavra, Ludinha, para que você possa dar um encerramento com a prece, tá certo? Fique à vontade. Jesus, mestre amigo de todas as horas, aqui nos encontramos determinados a servir-te. Confiantes nos encontramos para trabalhar no que for possível neste grande projeto de regeneração, tão necessário a todos nós que fazemos parte desta grande família universal. Perdoe-nos, Jesus, porque ainda não conseguimos sair desta materialidade, ainda nos iludimos, olvidamos a melhor parte, o que é realmente essencial. A ti, mestre, amigo, nossa eterna gratidão. Conte conosco, Jesus, hoje e sempre, assim seja. Então, que assim seja. Ludinha, mais uma vez, muito obrigada. E com a permissão, então, do nosso mentor da casa, do Aristides Monteiro, damos por encerrados os trabalhos dessa noite. Fiquem na paz, um beijo enorme no coração e até a próxima. Boa noite. Boa noite, Ludinha. Obrigada, Hélida. Muito obrigada também. Obrigada. Eu que agradeço. Fica com Deus.